da hierarquia clássica entre as cidades, o mesmo também deve ser considerado para as relações campo-cidade, especialmente nas áreas onde esse agronegócio está muito forte. E elas são muito no Brasil, não só no Cone Sul, especialmente, e no Brasil, que é o nosso objeto. Bom, então, da mesma forma, outros processos se dão e necessitam ser considerados para entender o país e o agronegócio nele, tais como a difusão da urbanização do território e da sociedade em várias partes do país, a reestruturação urbano-regional, a estruturação e reestruturação das cidades, assim também como para entender parte importante das desigualdades socioespaciais hoje existentes também nas metrópoles. Grande parte dos processos da lógica para a compreensão dessas desigualdades nas metrópoles tem que ser buscadas no campo, em todos esses processos adjacentes ao agronegócio, que são, então, processos resultantes desse modelo econômico, social e territorial de produção agropecuária preconizada com a globalização, que pensam, são efetivamente extremamente associados ao tema dessa mesa. Bom, vários autores já indicaram que a urbanização é a base da expansão da fronteira agrícola. Os processos de mudanças das formas de uso e ocupação do espaço agrícola têm, efetivamente, incrementado a urbanização, a reestruturação urbana e regional, nas quais a vida de relações está extremamente associada ao agronegócio que nela se realiza. E nessas áreas, não é possível pensar o campo sem a relação com o urbano regional. E se trata aqui de um urbano regional nitidamente com funções especializadas para o agronegócio. O campo está, então, inserido numa região híbrida que tem o espaço agrícola extremamente racionalizado e os espaços urbanos com funções bastante especializadas para essas atividades. Então, nós teríamos os espaços agrícolas totalmente associados ao agronegócio, globalizado, onde é possível observar parte das redes de produção e de poder desse setor, com o predomínio da produção de commodities, como soja, milho, algodão, café, cana, e, somado a isso, nós teríamos, então, os espaços urbanos não metropolitanos de apoio ao agronegócio. Então, uma série de comércios e de serviços especializados. Ou seja, essas regiões extremamente propícias, então, aos exercícios dos capitais hegemônicos do agronegócio. A essas regiões eu venho chamando nos de regiões produtivas do agronegócio. Que elas revelam, então, esses espaços escolhidos para receber os mais importantes investimentos produtivos, públicos ou privados. E revelam os espaços agrícolas mais dinâmicos, mais considerados pelas grandes corporações, mais competitivos, nos quais as formas de uso e ocupação do espaço agrícola e urbano passam por grandes metamorfoses em muito pouco tempo. São as áreas, então, mais competitivas para o setor, onde se encontram diversos circuitos espaciais de produção e ciclos de cooperação da produção da soja, da cana, do etanol, do algodão, de frutas tropicais. Então, as regiões do agronegócio, elas compõem as principais horizontalidades desse agronegócio. E os principais agentes produtores do espaço, seja o espaço urbano, o espaço agrícola ou regional, são efetivamente as empresas hegemônicas desse setor. As famosas Bunge, Cargill, ADM, Del Monte, Sadia, BR Foods, etc., etc. Dessa forma, quer dizer, tanto o campo quanto a cidade que compõem essas regiões
são dominadas pela solidariedade organizacional dessas empresas, que predomina, então, sobre a solidariedade orgânica, historicamente e localmente tecida, que vai sendo, então, destruída. Não que elas deixem de existir, o que já indica, então, uma série de conflitos existentes nessas regiões. Então, elas são, efetivamente, também o lugar de diversos tipos de conflitos socioespaciais. Poderíamos dizer, então, que o que está se dando é a produção, tanto no campo quanto na cidade, de regiões especializadas e corporativas, inerentes aos diversos circuitos da economia do agronegócio, que também inclui o circuito superior da economia urbana. Então, as regiões produtivas do agronegócio, ela vale mais, então, o contínuo do que a dicotomia campo-cidade. Praticamente não vale para essas áreas. Novas explicações para essas realidades têm que ser buscadas. Então, os circuitos espaciais dessa produção do agronegócio... mas você não me avisou com 10, então eu ganhei 5. Sério? Bom, então vamos pular algumas partes. Mas aqui tinha uma muito interessante. Não vou, tá, ok. Agora você... Não, ganhei 10. Bom, assim como a difusão de muitas novas relações sobre campo-cidade, temos também o desenvolvimento de um espaço urbano extremamente especializado no atendimento às demandas desta atividade. Então, é possível observar também o crescimento de novas funções urbanas, com o crescimento da divisão social e territorial do trabalho. Algumas cidades passam a exercer uma centralidade urbana no que tange a este agronegócio. E comporiam o que eu venho chamando, numa derivação do que o Milton Santos chamava de cidade do campo, e eu venho chamando de cidades do agronegócio. Eu confesso que eu morro de medo de falar uma coisa dessa num fórum assim. Tomei bastante floral para ter coragem de dizer isso aqui, porque, na verdade, essa cidade do agronegócio já tem causado aí muita polêmica, e é quase um neologismo, né, visando chamar a atenção para a necessidade de repensar e de estudar esses fenômenos que estão acontecendo, né? E é nessas cidades onde se realiza efetivamente uma parte muito importante da materialização das condições gerais de reprodução do capital no agronegócio. Bom, vamos pulando. Não vou poder dar os exemplos das cidades. Vamos chegar na metrópole, né? Bom, é notório, né, o aumento das relações, dos fluxos de várias naturezas, intensidades entre essas regiões produtivas e as principais metrópoles do Brasil e do mundo, onde se realiza o comando, a gestão, parte importante do consumo das novas mercadorias, o sistema alimentar, parte das indústrias de máquinas, os escritórios de marketing, de publicidade, de TI, ou seja, as atividades realizadas nas regiões de produção, elas se integram a outras cidades de níveis superiores no país e no exterior, mostrando que a materialização, então, das condições gerais de reprodução do capital do agronegócio também se dá na metrópole, e que os principais agentes do agronegócio participam, então, desse circuito superior da economia urbana das principais metrópoles do país e do mundo. Exercício, para evidenciar, né? Bom, penso que tenha sido assim, possível perceber, né, o aprofundamento dessa divisão social e territorial do trabalho associado ao agronegócio, e também defendo a tese, já destacada por colegas que me antecederam, de que há efetivamente não há uma única divisão territorial do trabalho, mas várias e em conflito. Então, para completar a tese, essa tese que eu apresentei, nós vamos citar aqui os principais agentes, alguns dos principais agentes de todos esses processos, que são as grandes corporações, algumas já indicadas, que dominam o agronegócio no Brasil e no mundo.
que compõem efetivamente, né, verdadeiras redes de poder desse setor. Eu fiz um levantamento dos últimos dados dessas instituições que fazem os levantamentos maiores e melhores, quem é melhor hoje, quem é maior, as 50 maiores empresas no setor com atuação no Brasil, do agronegócio com atuação no Brasil. E os dados são bastante interessantes e reveladores. Fiquei até pensando assim num tema para uma nova pesquisa. Agora eu vou estudar metrópole, Sandra. Já é uma vontade antiga, mas talvez assim, até pela dificuldade dos trabalhos de campo, agora não vai ter mais dinheiro do CNPq, né? Bom, das 50 maiores empresas do setor, 10 já têm capital aberto, atuando com ações na Bolsa. Eu até achei que fosse maior o número, mas das 50 maiores empresas do agronegócio no setor, no Brasil, 10 já têm capital aberto. Achei bem interessante que 2 setores dominam, estão à frente desse processo de abertura de capitais na Bolsa de Valores, que é o ramo de madeira e celulose e o ramo de carne bovina. Cada um desses ramos tem 3 empresas com capitais abertos na Bolsa de Valores, das 10. Né? Uma é de aves e suínos, uma é de adubos e defensivos, uma de leite e derivados, e essa é a mais surpreendente para nós, José, é a M. Dias Branco. Uma das 10 empresas, eu sei que ela é importante, mas eu não imaginava que ela apareceria na lista das com capital aberto, entre as 10 com capital aberto. Fiquei surpresa. Bom, eu preciso chegar na cidade de São Paulo, né, que é o epicentro de tudo isso no Brasil. Bom, São Paulo, né, se transformou na principal metrópole do país, tal, desde a década, já faz aí algumas décadas, vários autores já escreveram sobre isso, ela se constitui efetivamente, né, porque ela é capaz de produzir, coletar, classificar toda a informação, e eu vou aqui mostrar um pouco como é que isso se dá para os 2 minutos que ainda me restam, como isso já tudo se processa. Bom, das 50, esse dado é fantástico, ou aterrador, né? Das 50 maiores empresas, corporações associadas ao agronegócio, 24 têm sede na cidade de São Paulo. Considerando o Estado como um todo, temos mais 2 cidades. Então, das 50, 26 no Estado, 24 na cidade. Bom, então vou pular para mostrar os outros estados. Mas isso é importante dizer, né? Quer dizer, essa concentração na cidade mostra que ela é onipresente em todas as áreas de difusão do agronegócio. E ela participa, então, de um conjunto de metrópoles nas quais se realiza o controle e o comando do agronegócio no mundo. Só mais um exemplozinho, que também é significativo para quem estuda a cidade de São Paulo, a localização dos escritórios. Então, eu peguei a Cargill, que das 50 é a primeira, é a mais importante nesse último ranking que saiu esse ano. Então, ela tem um controle acionário americano, não tem ações na Bolsa de Valores, e ela está presente em 130 municípios brasileiros, espalhados por 15 estados. São 21 fábricas, 5 terminais portuários, um centro de inovação, centenas de armazéns, mas adivinha onde é o endereço do escritório corporativo? É ali do lado do Shopping Morumbi. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, Avenida Doutor Shukri Zaidan. É assim? E, neste endereço, a 5 minutos, né, do Shopping Morumbi, da Carlos Berrini, tem várias outras empresas deste porte. Então, acabou meu tempo, muito obrigada. Conversamos mais depois. Desculpe aos colegas da mesa por ter ultrapassado o tempo.
Boa tarde ou noite. Não sei se já é noite. Talvez. Quase. Posso falar? Então, eu sou geógrafa na UFRJ e entrei lá como parte da geografia econômica e regional, mas meu percurso... Eu falo isso porque muita gente não me conhece, diferentemente das outras que já são estrelas da geografia. Eu ainda estou chegando. E então, meu percurso, na verdade, é mais de geografia rural. Aqui se fala bastante agrária, mas entrei aqui como sendo da geografia econômica e regional. Bem, queria agradecer o convite também, confessando que quase que me arrependi de ter aceito. Não porque a companhia de vocês seja desagradável, pelo contrário, eu gostei muito do evento e das apresentações e de todas as ideias levantadas que levam a pensar bastante, mas me sinto muito marginal nisso tudo, né? Porque o mundo da geografia urbana é muito específico e, chegando da geografia rural, às vezes me sinto um pouco deslocada, mas também é muito, muito interessante e leva bastante a pensar. Em função disso, de certa maneira, não deveria estar aqui, né? Porque não sou uma especialista da metropolização das metrópoles. E fiquei pensando no que eu poderia trazer para vocês hoje. Na verdade, vou trazer mais, estou mais interessada em trazer algumas reflexões que estou construindo. Então, é mais uma perspectiva de intercâmbio com vocês do que uma apresentação de qualquer resultado, porque resultado não tenho ainda. Mas eu acabei de montar projeto sobre justamente para pensar os espaços das periferias metropolitanas. Me questionando um pouco sobre como que se poderia pensar esses espaços, definir e caracterizar esses espaços. Então, na verdade, o que vou propor para vocês são elementos da minha reflexão, dos projetos, nada de resultado, e, inclusive, sejam bem-vindos se quiserem apontar outros eixos de reflexões ou coisas que vocês acham que não são muito adaptadas à realidade local. Outro motivo pelo qual não deveria estar aqui, mas esse é um motivo que é interessante, acho, porque eu vou pegar ele justamente para pensar um pouco mais, são trabalhos que eu li um pouco, que vêm da geografia urbana, ou da sociologia urbana, até às vezes da sociologia rural, e que apontam para uma total progressiva urbanização da sociedade, dos espaços, e, em certa medida, para um fim do rural. Né? A própria Sandra foi chamada para falar sobre isso, você teve uma posição mais